Você sente que a alegria que você tinha sumiu, como se algo dentro de você tivesse perdido o brilho. Se essa pergunta tocou o seu coração, não é por acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te levantar hoje. Pai amado, eu oro agora por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem e que no fundo da alma tem sentido um cansaço que ninguém entende, um desânimo que tenta se esconder por trás de sorrisos e um vazio que parece crescer em silêncio. Mas o Senhor conhece cada detalhe, cada lágrima, cada luta oculta. Senhor, hoje eu te peço, começa a restaurar essa alegria ferida, esse ânimo desgastado, esse coração que já tentou ser forte muitas vezes, mas está clamando por ajuda. Que esta oração seja um ponto de virada, um marco, um renovo real na vida dessa pessoa. A tua palavra declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, em nome de Jesus, eu declaro que toda tristeza acumulada, toda perda que deixou marcas, toda exaustão emocional, toda sombra espiritual, se dissolva agora pela tua luz. Sopra, Espírito Santo, um vento novo, fresco, suave, mas poderoso. Remove o peso, acende a chama, devolve o brilho nos olhos, a vontade de viver, a coragem de continuar. Senhor, toca agora nessa mente, nessa alma e nesse ambiente. Onde havia escuridão, entra com luz. Onde havia paralisia, traz movimento. Onde havia cansaço profundo, derrama força sobrenatural. Que este coração sinta, neste exato momento, a tua presença envolvendo, curando, restaurando e levantando. E escreva nos comentários: Deus está restaurando minha alegria hoje. Senhor, reacende dentro de mim aquilo que o tempo, as lutas e as decepções tentaram apagar. Pai amado, neste segundo momento de oração, eu clamo para que o Senhor toque nas áreas profundas que essa pessoa já nem consegue explicar. Existem dores escondidas, expectativas frustradas, planos congelados e sentimentos que foram se perdendo pelo caminho. Mas o teu Espírito, Senhor, entra onde ninguém consegue entrar. Por isso visita agora cada canto da alma dela, derramando vida onde havia desânimo e força onde havia cansaço. Meu Deus, quantas vezes essa pessoa tentou se levantar e não conseguiu? Quantas vezes se cobrou, achou que estava falhando, acreditou que a alegria não voltaria mais. Mas o Senhor está dizendo hoje: eu faço novas todas as coisas. Que essa palavra penetre agora. Novas forças, novos pensamentos, nova esperança. Que o peso que ela carregava sem perceber comece a cair no chão como correntes sendo quebradas. Senhor, que o teu Espírito Santo traga clareza mental, serenidade emocional e um mover espiritual tão forte que ela comece a sentir algo mudando dentro do peito. Que tudo aquilo que drenava as energias dela desapareça. Que tudo que sugava sua motivação se desfaça. Que tudo que tirava seu ânimo seja lançado fora da sua vida pelo poder do nome de Jesus. Pai, em tua presença, o desânimo se curva e a tristeza se cala. Por isso, derrama agora um óleo fresco de alegria, renovo e coragem. Deixa que essa pessoa sinta que o Senhor está trabalhando, mesmo de forma invisível, mas poderosa. Comente: eu recebo novas forças em nome de Jesus. Senhor, renova hoje não apenas a alegria, mas também a visão dessa pessoa sobre a própria vida. Pai amado, neste terceiro momento eu te peço algo profundo. Abre os olhos espirituais dessa pessoa. Porque muitas vezes o desânimo não vem só do cansaço, mas da forma como ela tem enxergado a própria história. Existem situações que parecem maiores do que ela, problemas que tiram o fôlego, lembranças que pesam mais do que deveriam. Porém, quando o Senhor muda a visão, tudo muda junto. Senhor, toca agora nos pensamentos dela. Remove as mentiras que o inimigo plantou. Apaga as frases negativas que ela carregou por anos. Silencia essa voz interna que diz que ela não vai conseguir, que nada vai melhorar, que a alegria não volta mais. Em nome de Jesus eu declaro: toda confusão mental cai por terra agora. Que o teu Espírito Santo traga clareza, paz e direção. Que essa pessoa volte a enxergar possibilidades onde só via barreiras.
esperança onde só via medo, caminhos onde só via portas fechadas. Meu Deus, derrama sobre ela um óleo de renovação. Que ela sinta o coração sendo aquecido, a mente sendo iluminada e o ânimo sendo despertado de forma sobrenatural. Porque quando o Senhor sopra, nada permanece do mesmo jeito. Que ela experimente hoje o início de uma mudança real, profunda e irreversível, e que a visão dela seja alinhada com o propósito que o Senhor escreveu. Onde havia confusão, entra com luz. Onde havia dúvidas, entra com resposta. Onde havia tristeza, entra com a tua alegria que não depende de circunstâncias. Declare nos comentários: minha visão está sendo restaurada por Deus. Senhor, coloca a tua mão sobre as emoções dessa pessoa e transforma aquilo que ela já não consegue controlar. Pai querido, nesta quarta parte da oração, eu te peço algo muito especial. Alinha o coração dessa pessoa com o teu. Muitas vezes, Senhor, o desânimo nasce de emoções bagunçadas, sentimentos mal resolvidos, feridas antigas e cicatrizes que ainda doem. Mas o Senhor é especialista em tocar exatamente onde ninguém consegue tocar. Meu Deus, entra nos lugares internos que essa pessoa nunca conseguiu colocar em palavras. Cura o que machuca, acalma o que agita, restaura o que quebrou, fortalece o que enfraqueceu. Senhor, toda emoção desorganizada traz ordem, toda dor adormecida traz cura, toda ansiedade que rouba a paz traz descanso, todo sentimento de inutilidade traz identidade. Em nome de Jesus eu declaro que essa pessoa vai sentir um bálsamo sendo derramado agora. Um consolo doce, uma presença suave, mas poderosa, envolvendo cada área emocional. Onde havia um aperto no peito, traz alívio. Onde havia preocupação, traz serenidade. Onde havia confusão emocional, traz equilíbrio. Pai, derrama sobre ela a alegria que vem do alto. Aquela que não depende de circunstâncias, que não oscila com o dia, que não desaparece com o tempo. Que ela perceba que o Senhor está aqui, tocando nela, restaurando, reorganizando e devolvendo o controle que ela achava que tinha perdido. O ânimo volta, as forças voltam, a vida volta a pulsar com propósito. Comente: Deus está curando minhas emoções. Senhor, restaura a força dessa pessoa para que ela volte a caminhar sem medo, sem peso e sem desânimo. Pai amado, neste quinto momento de oração, eu oro para que o Senhor libere força espiritual, emocional e mental sobre essa vida. Porque o desânimo muitas vezes não vem apenas pela tristeza, mas por um desgaste profundo, um cansaço que parece sugar a alma. Mas hoje, Senhor, o teu poder entra em ação para levantar o fraco, renovar o abatido e fortalecer o que já estava quase desistindo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre o corpo dessa pessoa. Onde houver cansaço físico, traz energia. Onde houver mente sobrecarregada, traz descanso. Onde houver alma exausta, derrama vigor. O Senhor conhece a batalha que ela travou sozinha. Os dias em que sorriu por fora, mas desabou por dentro. As noites em que tentou ser forte quando já não tinha mais forças. Mas hoje, Pai, ela recebe a força que vem do alto. A força que não acaba. A força que não depende do humor do dia. A força que sustenta mesmo no meio das tempestades. Senhor, em nome de Jesus eu declaro: toda fadiga espiritual caia por terra agora, todo peso emocional se dissolva, todo esgotamento seja substituído por renovo, todo desânimo seja trocado por coragem sobrenatural. Que essa pessoa sinta ainda hoje um recomeço dentro dela, um despertar, uma respiração nova, uma vontade real de viver, de tentar, de continuar. Renova o ânimo, renova a força, renova os sonhos. E que ela perceba que não está sozinha, porque o Senhor caminha com ela. Declare: o Senhor está renovando minhas forças hoje. Senhor, renova os sonhos dessa pessoa e devolve a ela a coragem de acreditar novamente. Pai querido, nesta sexta parte da oração, eu te peço que o Senhor toque nos projetos desta vida que ora comigo agora. Existe algo precioso,
Os sonhos que ela abandonou por falta de ânimo, por medo, por frustrações ou por palavras duras que recebeu ao longo do caminho. Mas o Senhor é o Deus que revive o que estava perdido, que sopra vida sobre o que já parecia morto. Pai amado, desperta agora os sonhos que ela escondeu dentro do coração. Mostra a ela que não é tarde demais. Mostra que o Senhor ainda tem planos, caminhos e direções. Mostra que o tempo dela não acabou, está apenas começando. Senhor, remove da mente dela todo o pensamento que diz: eu não consigo, não é para mim, nada dá certo. Apaga toda a marca de fracasso. Apaga o medo do recomeço. Apaga o trauma de tentar e falhar. E em nome de Jesus eu declaro: novos sonhos, novo fôlego, nova esperança. Que essa pessoa volte a acreditar naquilo que o Senhor já colocou dentro dela. Que o ânimo seja restaurado. Que o brilho nos olhos volte. Que o coração se encha de expectativa boa sobre o amanhã. Meu Deus, fortalece a fé dela. Deixa que ela perceba que o Senhor está abrindo portas que ela nem imaginava. E sopra agora coragem. Coragem para tentar. Coragem para caminhar. Coragem para sonhar de novo. Porque quando o Senhor renova o ânimo, os sonhos florescem outra vez. Escreva: meus sonhos estão sendo despertados por Deus. Senhor, preenche este coração com uma paz tão profunda que nenhuma circunstância consiga roubar. Pai amado, ao entrar nesta 7ª parte da oração, eu te peço que o Senhor derrame uma paz sobrenatural sobre essa vida. Porque muitas vezes, o desânimo nasce da inquietação, da ansiedade, do medo do amanhã. Mas quando a tua paz invade um coração, tudo muda. A alma se aquieta, a mente descansa, o coração se estabiliza. Senhor, eu peço, acalme as tempestades internas, aquelas que ninguém vê. Silencia os pensamentos acelerados, cura as preocupações escondidas, tira o peso do amanhã, cala toda a voz que traz insegurança. Pai, traz paz onde havia agitação. Traz descanso onde havia cansaço mental. Traz leveza onde havia peso emocional. Que essa pessoa sinta nesse momento como se o Senhor estivesse colocando uma mão suave sobre a mente dela, trazendo ordem aos pensamentos e serenidade às emoções. Que a angústia desapareça, que a ansiedade seja silenciada, que o medo perca a força. Meu Deus, envolve essa vida com uma paz tão forte que ela perceba fisicamente. A respiração muda, o corpo relaxa, a mente clareia. Que o coração dela saiba que, mesmo sem entender tudo, o Senhor está cuidando de cada detalhe. E onde a paz chega, a alegria volta. Onde a paz se estabelece, o ânimo renasce. Onde a paz permanece, o desânimo não encontra lugar. Que essa paz seja firme, constante, duradoura, e que ela acompanhe essa pessoa em cada passo, cada decisão e cada novo dia. Comente: a paz de Deus está tomando o meu coração. Senhor, remove de vez todo o peso espiritual que tenta roubar a alegria e o ânimo dessa pessoa. Pai amado, nesta 8ª parte da oração, eu clamo pelo mundo espiritual que envolve essa vida. Porque muitas vezes, o desânimo não é apenas emocional ou físico, é uma batalha invisível. É uma pressão que a pessoa não entende, um peso que aparece do nada, uma tristeza que vem sem explicação. E é por isso que hoje eu oro em nome de Jesus, para que todo ataque espiritual seja desfeito agora. Senhor, quebra as correntes que o inimigo tentou lançar. Dissipa toda a sombra que tentou cobrir essa mente. Envergonha todo espírito de tristeza profunda. Cala toda voz de desânimo que insiste em falar. Desfaz toda obra de confusão. Em nome de Jesus eu declaro que nenhuma força contrária permanecerá sobre essa vida. O teu sangue tem poder para limpar, libertar e restaurar. Que a luz do Senhor entre agora nos lugares escuros da alma, expulsando toda a opressão, todo o medo, toda a insegurança. Pai, derrama fogo espiritual sobre o desânimo, que ele seja consumido, arrancado pela raiz. Que essa pessoa sinta o ambiente mudando, o coração ficando leve, a mente ficando clara, a alma sentindo paz. Senhor, cerca essa vida com tua presença.
Coloca anjos ao redor dela. Que ela perceba um renovo tão forte e tão real, que até a postura dela mude. E que toda a tristeza que parecia permanente seja trocada por uma alegria que vem do alto, firme e transformadora. Porque quando o Senhor entra, o inimigo sai. Quando a luz chega, a escuridão desaparece. E quando o teu espírito age, o ânimo renasce com força. Declare: toda tristeza está caindo por terra em nome de Jesus. Senhor, restaura completamente aquilo que essa pessoa perdeu dentro de si. A motivação, o brilho, a paixão pela vida. Pai querido, nesta 9ª parte, eu oro para que o Senhor faça algo profundo e definitivo. Há momentos em que o ânimo vai embora devagar, e a pessoa nem percebe quando perdeu a força, quando deixou de acreditar, quando já não esperava mais nada do futuro. Mas hoje, Senhor, o teu poder restaura tudo o que foi apagado, tudo o que foi drenado, tudo o que o tempo levou. Meu Deus, eu peço. Desperta a paixão por viver. Renova o brilho nos olhos. Reacende a chama do propósito. Devolve a alegria de acordar. Coloca entusiasmo nos passos e traz de volta o sorriso que a dor tentou roubar. Senhor, transforma a atmosfera da vida dessa pessoa. Que ambientes que antes traziam peso, agora tragam paz. Que pensamentos que antes causavam tristeza, agora produzam esperança. Que dias que antes pareciam repetitivos, agora carreguem sentido. Em nome de Jesus, eu declaro que essa pessoa não viverá mais no automático. Ela não viverá mais apagada, sem força, sem alegria. Hoje marca um recomeço, um novo ciclo, um novo ânimo. Que ela perceba sinais do Senhor nas próximas horas. Uma leveza inexplicável, um sorriso que brota sem motivo, uma esperança que renasce do nada. Isso não é acaso, é o Senhor restaurando o interior dela, e tudo que estava morto dentro dela, revive. Tudo que estava apagado, acende. Tudo que estava travado, flui. Tudo que estava adormecido, desperta pelo poder do nome de Jesus. Escreva: hoje é o meu recomeço em Deus. Senhor, sela agora definitivamente a alegria, o ânimo e o renovo que o Senhor derramou sobre esta vida. Pai amado, chegamos ao final desta oração poderosa. E agora eu te peço que o Senhor complete a obra, selando tudo o que foi liberado nestes momentos de clamor. Que nada, absolutamente nada, roube a alegria que está sendo restaurada, nem o ânimo que está sendo reacendido. Que essa pessoa sinta dentro dela um renovo tão real que até quem convive com ela perceba a mudança. Senhor, envolve essa vida com tua presença diariamente. Que cada manhã comece com esperança. Que cada passo seja cheio de força. Que cada decisão seja guiada pelo teu Espírito. Que cada pensamento seja iluminado pela tua paz. Meu Deus, sela o coração dessa pessoa com alegria verdadeira, aquela que não oscila, não enfraquece, não desaparece. Uma alegria que vem do alto, que permanece mesmo nos dias difíceis. E que o ânimo dela seja renovado continuamente, como uma fonte que jorra sem parar. Eu declaro em nome de Jesus, a partir de hoje essa pessoa viverá dias de leveza, de propósito, de renovo e de transformação. Onde havia tristeza, haverá riso. Onde havia cansaço, haverá força. Onde havia desânimo, haverá coragem. Onde havia escuridão, haverá luz. Que a vida dela seja marcada por um antes e depois deste momento. Que este seja o marco de uma nova fase, forte, brilhante, cheia de vida e cheia da presença do Senhor. Pai, obrigado por ouvir esta oração. Obrigado por tocar, curar, restaurar e transformar. O que o Senhor começou, ninguém pode impedir. Amém.